pensar como é que alguns autores resistem à compreensão desse livro de Gênesis, que é o livro que dá base à ideia que Santo Agostinho defende, de que há um pecado original na humanidade, a partir do mito de Adão e Eva e da queda do paraíso, como a gente conhece, de uma maneira bem comum e tradicional. A gente conhece que Adão e Eva existiram, estavam lá num lugar, tinha uma condição paradisíaca, um lugar que era uma espécie de jardim, e eles aceitaram a tentação da serpente. Eva provocou Adão, Adão corresponde, entretanto os dois caem e a humanidade lega toda a história dessa queda. Então, é mais ou menos o que o nosso imaginário já nos diz, vem de Santo Agostinho. Haveria algum autor, alguma autora, que lendo esses mesmos textos, produziriam outro tipo de compreensão? O que estaria em jogo nessa nova compreensão do livro de Gênesis? O que seria essa experiência renovada do mal? Ou seja, está em jogo aqui para a gente saber se é possível pensar o mal para além do pecado original. Essa é a grande questão que a gente viu das últimas vezes. E chega a semana passada, e isso é colocado como um grande problema. É possível? Quem são esses autores que, tematizando os mesmos textos lá, bíblicos, que orientaram Santo Agostinho, e grande parte não, todos os grandes reformadores do século XVI, todos eles eram de base agostiniana, pelo menos no que diz respeito a essa questão. Todos eles eram, sem exceção. Calvino, Lutero, Zwinglio. Essa ideia era uma ideia muito comum no século XVI. Então, haveria possibilidade da gente retornar a esses textos e pensá-los para além do pecado original? Em pensando dessa nova forma, o que seria o mal ali? O que seria o bem também ali? Entende? Foi isso que a gente viu no final do último encontro. Eu citei rapidamente dois autores, hoje eu trouxe aqui, vou tentar fazer isso, que é quase impossível, eu vou tentar mostrar hoje dois autores, um do século XIX e outro do século XX. Um protestante, filósofo e teólogo, muito conhecido, Kierkegaard, e o outro, que foi filósofo e cientista da religião, que é Martin Buber, um autor judeu. Muito importante esse autor judeu, muito importante. Ao ponto de Hannah Arendt dizer que ele é o maior mestre do judaísmo do século XX. E ele foi o responsável por pensar certas formas comunitárias do judaísmo se organizar para confrontar os totalitarismos do século XX. Então, a mentalidade do kibbutz na Israel vem diretamente desse autor. Diretamente, é ligada diretamente. Você chega no kibbutz, lá, aquilo ali é quase que uma criação intelectual desse autor. Então, esse pensador vai se voltar ao texto de Gênesis num certo momento da sua vida. E vai ressignificar muito do que a gente está vendo à luz de uma interpretação judaica daquele conteúdo. Então, minha proposta hoje com vocês é basicamente chamar atenção para duas linhas interpretativas que, lendo a queda, lendo o paraíso, lendo Adão e Eva, serpente e Deus, lendo tudo isso, não caíram no pecado original, caíram numa outra experiência de bem e de mal, e que não necessariamente trata a condição humana como congenitamente deficitária. Entendeu? Congenitamente deficitária. O produto final de Santo Agostinho é mostrar que a nossa condição é, desde o início, deficitária. Nós somos devedoras e devedores, desde o momento que somos inseridos no mundo, porque legamos esse déficit de Adão e Eva. Entende? Então, é claro que nessa compreensão de mundo, por mais que ela exija algo que Santo Agostinho vai chamar de graça de Deus, toda a nossa grande teologia da graça divina, ela é baseada, para não dizer tudo, mas eu vou dizer quase tudo, é baseada em Santo Agostinho. Quase tudo, sem exceção. É baseado, sem exceção não, com poucas exceções. Quase tudo é baseado nesse autor. A questão é a seguinte: como é que esse autor,
que é visto por muitos como o grande pensador da graça divina, ele cunhou essa ideia de graça. Como é que a graça ela tem como matriz uma desgraça? Então, eu diria assim, de maneira muito en passant, mas bem breve, eu diria o seguinte: Santo Agostinho, ele nos mostra que se nós somos congenitamente deficitários, a resolução última, ou seja, a resposta definitiva para o nosso déficit não pode ser nesta vida. Daí expressões muito comuns à tradição cristã e ao pensamento ocidental como um todo. Por exemplo, estamos aqui só de passagem. Somos viajantes na Terra, chamado homo viator. Todas essas expressões, elas seguem Santo Agostinho, todas. Quando a gente fala isso uns para os outros, não, a gente está aqui só de passagem, gente. Significa, segundo Santo Agostinho, que a nossa pátria, a partir do momento que Adão e Eva pecaram, a nossa pátria não é mais a terra, é o céu. Entende? Isso está no nosso imaginário. Meus amigos espíritas, que nunca leram Santo Agostinho, falou isso. Está na gente. Meus amigos espiritualistas, que não são espíritas, falam isso. Tem? Minha mãe hoje, que ela faz meditação numa corrente bem legal, por sinal, bem legal, que eu gosto bastante. Ela chegou para mim e falou: Alexandre, a gente tem que saber o que a gente vem fazer na Terra, porque daqui a pouco nós saímos daqui. Alexandre, oi, fala. Boa parte dos hinos que a gente canta, se você observar, o pessoal vai lembrar bem. Boa parte do nosso cancioneiro fala exatamente sobre isso, que aqui não é nosso lar, somos viajantes, o nosso lar é lá no céu. Né? Assim, é exatamente isso. Muito, poxa, Edson, você lembrou aí uma das coisas. Eu me lembrei para hoje daquela música que tem várias versões, que se canta no Dia de Ação de Graças em novembro, né? Quando a gente fala lá, eu vou botar uma das versões. Como agradecer por tudo quanto Deus tem feito a mim? Essa é a primeira pergunta. Ou seja, é um hino de gratidão. Depois ele fala coisas imerecidas. Ou seja, nós não temos mérito algum. Legal, continua na mesma teoria. Aí diz mais à frente, a voz de milhões de anjos. Milhões, numericamente, tem que ser mais de 2 milhões. Senão seria 1 milhão e pouco. Milhões de anjos. Vamos botar 2 milhões e 1 anjo. 2 milhões mais umzinho ali de bobeira. Se eles todos agradecessem, não seria suficiente. Tamanho o nosso débito. Essa música é uma música extremamente viciada. Estou dizendo a letra, a teologia dela, não estou falando a musicalidade, é outra coisa. E ela é cantada em momentos de muita gratidão, festa. Mas a concepção é essa. Nós adquirimos uma dívida. Essa dívida ela é materialmente impagável. Onde é que há o ressarcimento dessa dívida? No céu. Mas, peraí, e o que acontece conosco na Terra enquanto não estamos no céu? Santo Agostinho tem um conjunto de livros, do mesmo período, que é o período de maturidade, que são só tratados da graça, como se chama. Então, é o período final da obra dele. Eu tenho aqui todos eles. Quando você lê aquilo, você fala, meu Deus do céu. Isso é a minha tradição. Isso está nas instituições, está na nossa moralidade, isso está nos nossos juízos cotidianos. Caramba, o que é que Deus faz? Olha só o que diz lá. Vou citar um clássico dele, né, que é um livro sobre Jesus Cristo e a graça. Ele diz o seguinte nesse livro. Deus, ele gratuitamente nos abençoa. Gratuitamente. Não tem nenhum merecimento nisso. Agora, ele abençoa aqueles que ele, Deus, na eternidade, porque Deus é eterno, sabe que se ele agraciar,
aquelas pessoas vão usar de maneira correta o seu livre-arbítrio. Ora, tem pessoas que ele sabe que se ele agraciar, essas pessoas não vão usar bem o livre-arbítrio. Logo, ele tem que eleger aqueles e aquelas que na presciência eterna dele, ele sabe que vão usar bem o livre-arbítrio. Quando ele agracia alguém, ele não extirpa o mal do mundo, diz lá. Essa pessoa vai continuar tendo tentações. Ele diz isso na Cidade de Deus, por exemplo. A carnalidade não é arrancada pela graça. Mas essa pessoa vai ser capaz de escolher o bem. As outras que não são agraciadas, elas têm livre-arbítrio, mas não são capazes de escolher o bem. Agora, enquanto as pessoas agraciadas estão na Terra, elas experimentam as mesmas tentações, os mesmos sofrimentos que quaisquer outras pessoas não agraciadas. A única diferença é que ela pode escolher o que a lei, o código, portanto, o primeiro testamento da Bíblia, o que o código pede, o decálogo, as leis judaicas, as 612 grandes leis, ele vai conseguir seguir isso. Ou seja, a lei, ela não nos salva, mas quem está no caminho da salvação cumpre fielmente a lei, diz Santo Agostinho. Toda a reforma protestante depende disso. Toda. Portanto, eu jamais vou extirpar nesta vida o déficit adquirido no pecado original. Por isso é que a voz de milhões de anjos, 2.000.001 anjos, essas vozes jamais vão poder agradecer suficientemente as graças que eu adquiri, porque eu vou ser continuamente um devedor. Entendeu? Entenderam? Nós, então, o que importou para a gente na última vez? Mostrar que o pensamento agostiniano do mal, que é a carência de bem, todos os seres criados, eles são bons de maneira relativa. Deus, ele é o sumo bem, portanto, ele é o bem absoluto. Diante desse sistema de pensamento, Deus não é responsável pelo mal. Então, a gente já excusou, vamos usar esse verbo, né, que os franceses usam tanto. A gente já desculpou Deus. Tiramos aqui o Deus da jogada. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, os códigos normativos de Deus continuam válidos. Eles continuam válidos. Agora eu tenho o terceiro elemento. Eu tenho que receber um plus, a graça, para poder cumprir o código. E aí nós vimos um problema no final da vez passada. Ao mesmo tempo que Santo Agostinho, ele cria todo esse sistema ligado ao mal, ele imediatamente, a sacada dele, ele cria sinais, signos, para saber em que regiões do mundo os efeitos do pecado original são mais graves. Nós tematizamos só um efeito, que é um problema de gênero, que é a mulher. Eu citei de maneira muito rápida como que Santo Agostinho pensa o casamento. Eu poderia citar mais um que eu cheguei a citar sem trabalhar, que, por sinal, eu vou trabalhar num livro daqui a pouco isso, que eu acho uma das coisas mais ensandecidas da nossa tradição religiosa. Como que nós divinizamos, sacralizamos a virgindade feminina, não é masculina. Patrícia, eu estou assistindo a classe, eu vim aqui para o banheiro para poder falar com você. Já tirei o som da Gabi, mas olha a sacada. Ou seja, olha só, a virgindade vai ser um problema. Em outras tradições culturais que convivem um pouco com o cristianismo, só tem duas grandes tradições onde a virgindade feminina era uma questão, mas temporária,
e que muitas vezes elas serviam para que numas celebrações religiosas, o que a gente chama de hierodolias sexuais, serviços sagrados, né, a uma certa divindade, elas poderiam ser utilizadas. Portanto, o ímen, ele era um meio, ele não era um fim. Na tradição cristã, essa ginecologização da espiritualidade feminina, ela vai ser um elemento central no século IV. Antes de Santo Agostinho criar o conceito de pecado original, o mestre dele, Santo Ambrósio, já tinha escrito vários textos sobre virgindade e sobre a virgindade de Maria. Mas a maior interpretação é de Santo Agostinho. Porque Santo Agostinho, ao falar da virgindade de Maria, ele vai marcar o corpo da mulher, ou seja, o ímen, ele é um signo extremamente importante para você saber se a fecundidade daquela mulher está associada à fecundidade da graça divina ou se a fecundidade daquela mulher está associada a ser mãe de uma criança e, portanto, conectar-se mais com esta vida do que com a vida de Deus. Ele diz isso que eu acabei de falar, ele diz textualmente. E ao dizer que Maria era virgem, ele diz que Maria preserva a virgindade para cuidar do filho que está na terra, porém esse filho era do céu. Então Maria, ela é uma virgem, ela é diferente. Ela, ao cuidar da terra, está cuidando de um ser celeste. As mulheres que não são Maria cuidariam mais desse ser celeste se não tivessem filhos. Ela não diz que a mulher necessariamente virgem é melhor do que a outra. Mas ele diz que tem condições de serviço a Deus mais apropriadas ao novo tempo fundado por Jesus. Por isso é que o problema do véu vai ser um problema tão sério depois do século IV. Que véu usa uma mulher casada, né? Que vai ser o véu preto. Que véu usa uma mulher que é consagrada a Deus. A virgindade é uma consagração. E a viuvez, ela é uma possibilidade de pureza depois da perda do marido. Porque não sendo virgem, vive-se como se fosse. O pano de fundo de todo esse discurso da virgindade da mulher, não do homem, volta a falar, diz respeito ao pecado original. Entende? Eu citei só esse. Fora outras coisas, tem muitas outras coisas. Organização social, eu até citei rapidamente. Tudo isso tem a ver com esse conceito e com essa noção de mal. Ora, para hoje, fica a questão. Se isso se tornou hegemônico, é possível, a partir disso, pensar Adão e Eva sem cair nesse gesto tradicional? Entende? Não sei se o Edson se lembra, mas há um texto, vou fazer aqui uma propaganda que eu gosto muito, do livro Transparências da Eternidade, do Rubem Alves. Na verdade, é um livro que é uma compilação de textos de outros livros, mas que ganhou alguns prêmios internacionais até. E, se não me falha a memória, concorreu ao Jabuti no Brasil. Esse livro tem um capítulo que é sobre a ideia de gratidão. Eu já citei esse texto muitas vezes, porque eu acho que foi uma das melhores imagens que o Rubem Alves já criou na obra dele. E esse texto ele está querendo criticar a ideia de gratidão nascida desse tipo de teologia agostiniana. E que, para ele, ela é muito mais caricata na reforma protestante. Nas reformas, né, são várias. Então, ele usa um texto que eu vou traduzir aqui de outra maneira, né? Vou interpretar de outra maneira, mas que é bem interessante. Ele mostra que um garoto, muito criança, estava caminhando na rua com seu avô. E eu sempre que penso essa ideia, eu me lembro de mim com meu avô, exatamente a cena que ele narra. E meu avô passava comigo na frente de uma loja de brinquedo em Copacabana, quando eu era muito pequeno. E eu ficava olhando assim na vitrine, e acontece exatamente a mesma história. O avô está com a vitrine com o neto, e o neto babando ali por um brinquedo. O avô entra com o neto, meu avô fazia isso,
e pergunta quanto é que está aquele brinquedo, sem o neto saber. E o rapaz diz lá, sei lá, R$100. Aí ele vai para a casa do filho, né, do pai da criança, e fala, filho, eu vou aqui embaixo fazer uma surpresa pro Alexandre, no meu caso era eu. E aí ele desce, vai àquela loja, compra do nada um brinquedo e dá pro neto. E aí o pai, obviamente, no meu caso, o pai falava assim, filho, o que você fala pro seu avô? Muito obrigado, né? E aí o exemplo do Rubem Alves é legal. O cara compra um brinquedo e o neto vai e fica super feliz e agradece a ele. De repente, o neto volta a brincar numa felicidade e faz uma... Ele começa a pensar, ué, mas eu desobedeci minha mãe ontem. Meu pai brigou comigo. Ia me botar de castigo. Olha só. Aí ele falou assim, se o meu avô é pai do meu pai, podia botar o meu pai de castigo. Logo, podia me arrebentar. Aí, olha só, olha o déficit. Aí ele vai lá e fala assim, vô, desculpa pelo que eu fiz, tá? Não vou mais fazer isso com a minha mãe, nem com meu pai. Aí o avô olha e fala assim, ó, meu filho, não tô sabendo de nada. Vai lá, tô conversando com teu pai, vai lá brincar. Aí volta. E aí o garoto começa a falar, ué, mas o que eu fiz para merecer esse brinquedo? Se meu avô mudar de ideia, ele pode me arrebentar. E aí ele volta falando, vô, perdão, eu nunca mais vou fazer isso com a minha mãe. E aí começa. Aí, cara, o pai, na minha interpretação, né, o texto é um pouquinho menor, mas o pai chega pro filho dele, o avô chega pro filho e fala assim, né, o pai da criança, e fala assim, meu filho, o que tá vendo com essa criança? Pô, só dei um brinquedo para ele. Tô achando que ele não gostou. E aí fala, ô meu neto, vai brincar com o seu brinquedo. Tô conversando com seu pai. Daqui a pouco tô achando que você não gostou. Ele, não vou. Aí, de repente, ele pensa, caramba, meu avô batia no meu pai. Se ele tentar me bater, ele é muito mais forte que meu pai. Ele vai me arrebentar. Aí, por fim, o garoto vem se arrastando no chão. Pelo amor de Deus, eu nunca mais vou fazer isso. Não me condena, não me condena. E aí o Rubem Alves coloca, coloca uma interpretação dessa cena genial. Ele diz, isso é o que a gente aprendeu a ser gratidão. O reconhecimento de uma dívida que só se amplia. Entendeu? E aí ele disse assim, mas isso que a gente aprendeu é um avô. É melhor entender Deus sendo avó, muito mais legal do que pai, mãe. Realmente, eu acho que hoje teria que ser avô e avó. E ele diz que a única alegria do avô é que o neto se esqueça dele e brinque com o brinquedo. Portanto, a maior gratidão não está na memória da dívida, está no esquecimento do doador. E o usufruto da dádiva. Agradecer é brincar, é usufruir, é gozar, é celebrar. Não é rememorar dívidas. O que o Rubem Alves... Eu acho o Rubem Alves um autor delicado, porque é fácil e gostoso de lê-lo, mas não é tão fácil interpretá-lo. Mas o pano de fundo dessa história, dessa crônica dele, é que a nossa gratidão é uma contínua produção de dívida. Porque nós somos reféns do pecado original. Ou seja, até quando a gente interpreta o livro de Lucas, tem lá os 10 rancenianos, os 10 caras com lepra, aí um volta porque era samaritano. O problema de Jesus é com o samaritano, né? Um problema sério dos samaritanos, que sequer podiam entrar no templo de Jerusalém. E é esse que volta para agradecer e Jesus manda embora. Não manda ficar puxando o saco dele. Mas a gente usa esse texto no Dia de Ação de Graças para falar que a gente tem que reconhecer no sentido de dívida, porque é uma graça imerecida. Então, o problema do mérito, do demérito e da gratuidade que está baseada numa dívida. O que o Rubem Alves quer dizer é que gratuidade e gratidão
significa gozo, celebração e não dívida. Reconhecimento de uma dádiva é fruir, usufruir, gozar, se miscuir na dádiva. Né? Ou seja, a nossa ideia de gratidão é, no fundo, culpa. É isso que o Rubem Alves está querendo dizer. A pergunta que volta: como é possível encarar esse texto, de onde surgiu toda essa loucura que nos orienta, e nos orienta para além da religiosidade? Né? Uma pessoa da minha família falou para mim uma vez: vou ajudar o fulano, cai num pé d'água. Aí eu falei assim, o que houve? Aí ele falou assim, não, o carro dele parou não sei aonde. Eu falei, ih, caramba, que merda, hein? Aí ele falou assim, não, eu vou ajudá-lo, porque depois ele tem uma dívida comigo. É isso mesmo. Essa é a desgraça que orienta grande parte da nossa teologia da graça. Entendeu? É que o Deus que ama nos torna devedores. E viver é pagar uma dívida impagável e esperar no outro lugar que o próprio Deus pague essa dívida por mim, me levando para o céu. Tem um autor do século XIX que se pergunta exatamente isso. Se o cobrador é o pagador, a dívida não se amplia? Entendeu? Até que ponto o nosso céu é a supressão da dívida? Ou o fato de que o credor é o pagador? Por isso que existe a graça. Entendeu? Então, se a gente não mudar a matriz da teologia da graça, baseado nesses pressupostos, a graça vai estar vinculada a essa desgraça de base. Entenderam? A desgraça de base. Eu não estou dizendo que não haja possibilidade de reformular. Pelo contrário. O que hoje muito se tenta fazer é pensar a gratuidade para além do credor e do devedor. Entende? Com isso, eu vou chegar a esse primeiro autor, chama-se Kierkegaard, em homenagem a Gabi. A Gabi é a responsável por esse autor, porque ele é um teólogo e filósofo do século XIX, o Kierkegaard, que para escrever um livro, aliás, deixei até lá dentro, eu reli essa parte hoje, que se chama O Conceito de Angústia. Todo o livro é baseado numa interpretação teológica e também psicológica e filosófica, ele mesmo fala os três termos, do livro de Gênesis, desse momento da queda. Todo o livro depende, ele abre o livro só falando de pecado original e pecado hereditário. Primeiro pecado, ele vai dizendo várias vezes isso, até que ele chega ao sumo do texto. E esse sumo está na primeira parte. O Kierkegaard faz a seguinte pergunta. Adão e Eva fazem parte de um mito. Linguagem mitológica, não é linguagem doutrinária. Mitos não tem nada a ver com irracionalismo, com burrice. Ele diz que tem nada a ver com isso. Mitos, eles proporcionam um tipo de linguagem que nos leva a experimentar como que, vou usar essa expressão que não é dele, como que a vida humana, ela ganha configurações, modalidades, formas de ser, dentro daquele escopo, daquele horizonte discursivo. Entendeu? Então, ele diz assim, o mito fala com o idioma da realidade de fora, o que se passa possivelmente dentro da existência de cada ser humano. É assim que ele fala. Então, interpretar o mito é ver a mobilidade que a vida humana ganha em diversas configurações suas possíveis. Ele diz, então, se a gente entra no mito, na imagem de Adão e Eva, estando num local, e nesse local tem uma árvore, e quem comer do fruto dessa árvore
vai conhecer o bem, o mal e a morte. Se é assim, então a gente tem que levar muito, muito, muito a sério o fato de que, até então, até aquele momento que eles comem do fruto proibido, eles não sabiam o que era bem e o que era mal. Porque o efeito é saber o que é bem e o que é mal. Então, o estado primário desse mito diz respeito a um conceito que se perdeu. É o conceito inocência. O pressuposto do mito é a inocência. A inocência, diz ele, nos faz humanos, contudo, não nos faz responsáveis pela nossa condição humana. Porque a inocência, nesse caso aqui, diz ele, não significa o que a palavra inocência diz. Aliás, tecnicamente, a palavra inocência significa somente ser inofensivo, só isso. Ou seja, ser inocente significa não ser perigoso, só isso. Mas nesse caso, a inocência, ela significa ingenuidade, que é outra coisa. Ou seja, parte-se do pressuposto que aquele mito traz consigo, no seu início, o desconhecimento. Ou seja, esse é um mito cujo pressuposto é não saber. Entende? O que é bem e o que é mal. Não saber o que é morte. Não significa não morrer. Outra coisa. Significa só não saber. Então, se o pressuposto do mito é a ingenuidade, a inocência e a ignorância, a pergunta dele é: o que é de bom nisso? Entendeu? Eu acho essa interpretação muito, muito legal. Peraí, o que é de bom nisso? Peraí, como é que a gente usa um critério moral que só apareceu depois da queda para dizer que antes da queda era bom? Peraí, o que há de bom no desconhecimento? Não tem nada de bom. O que há de bom na ignorância? Também não há nada de bom. O que há de bom em não saber-se mortal? Também não tem nada de bom. Entende? Então, peraí. Então vamos refazer. O mito não diz... Aliás, existem dois mitos ali, né? Deus cria em 6 dias, descanso do 7º, tem o mito lá da criação de Eva pela costela de Adão, que são separados por cerca de 3 séculos, né? Uma narrativa da outra, mais ou menos isso. Então, o livro de Gênesis, ele tem em 3 capítulos, 3 séculos de distância, olha que loucura. Mas esse mito que a gente fala da queda está ligada a uma experiência que ela é muito problemática. A gente atribui plenitude na ignorância. Entendeu o primeiro elemento? O Kierkegaard diz assim, peraí, vamos levar a sério então o que diz o mito. Eles não sabiam que era bem e mal. Eles não sabiam que era morte. E no caso da mulher, que ela recebe uma maldição, que parece uma maldição, que é a dor, né, por causa da gestação e do parto, e o homem, comerás o pão com o suor da sua fronte. Então, o trabalho como sofrimento. Tudo isso eles não sabem, mas não significa que não trabalhem. E não significa que não possa sofrer. Eles não sabem. É isso que ele diz. Acontece, então, que no meio do mito tem uma interdição. Você não pode comer, tá, desse fruto. Mas espera aí. Se eles não sabem o que é esse fruto e o que vem a partir desse fruto, o que pode acontecer com eles? Quando Deus institui o interdito, o que acontece com eles? Eles, na relação que eles têm com eles mesmos. Se eles não sabem e são ignorantes, o interdito não produziu o tipo de medo que nós queremos atribuir a eles, né? Que é o que eu tenho chamado e chamei já aqui de teologia do cagaço. É um Deus que coloca interditos e fala, se você não fizer isso, você está ferrado.
E a gente chega e fala, ih, caramba, ferrou, né? Fiquei doente, logo Deus, né? É o problema que a gente viu, mal de pena em Santo Agostinho. Sofrimento, culpa, punição, correção, né? A gente viu esses termos. A gente atribui isso a esse momento que eles não sabiam de nada. Então, Kierkegaard fala assim, se eles não sabiam de nada, o que pode ter produzido neles um interdito? Entendeu? Aí vem a resposta do Kierkegaard. Nada. Essa é a resposta. Parece uma brincadeira, mas não é não. Nada. Mas eles experimentaram esse nada, ou seja, o nada. Alguma coisa começou a dilacerá-los. Eles sabiam, o Kierkegaard ainda faz uma conjectura interessante. Eles sabiam, como todo animal sabe, que é possível que a gente deixe de existir. Mas eles não sabiam nem o nome. E mesmo sabendo o nome, diz Kierkegaard, eles não sabiam o significado do nome. Porque Deus manda que eles deem nomes às criaturas. Mas se eles não conheciam morte, os sofrimentos, bem e mal, por mais que existisse a palavra, não existia o significado. Por mais que existisse, não existia o significado. Entende? Então, aqui, olha, isso que eu estou dizendo aqui, baseado, estou tentando facilitar, né? É um texto bem complexo. Mas ele vai só mostrando isso no livro de Gênesis. Vamos lá. E vai mostrando, olha como é que nós não conseguimos lidar com esse mito. A gente já projeta nesse mito uma série de categorias morais que só existiram depois da queda. Então, o que uma criança de 1 ano ela sente quando você diz não mexe aí? Uma criança de 10 meses não bota o dedo na tomada. Ela sabe o que é tomada? Ela sabe muito bem o que é dedo? Talvez saiba. Ela sabe os efeitos. E se eu narrar os efeitos? Se você meter o dedo na tomada, você vai ser eletrocutada. Tem uma descarga elétrica. Ela pode até saber a palavra, ela não sabe nada. A pergunta do Kierkegaard é: o que produziu na existência de Adão e Eva o não dito por Deus? Agora vem, produziu a experiência do nada. E o que é a experiência do nada? É uma palavra bem técnica nele. É a experiência de que nós, seres humanos, diante de uma fala divina, nós podemos ser estranhos a nós mesmos. Nós nos abrimos a uma estranheza de que a condição humana, ela a priori não está definida. O ser humano, mediante um não divino, ele experimenta em si o que faz parte radicalmente da condição humana. O fato de que seres humanos são seres que se experimentam como um eterno problema. Daí uma das frases que eu amo de Santo Agostinho, e eu acho que já citei aqui, que a Hannah Arendt diz que é uma das frases mais importantes que ela já leu. Está no livro das Confissões, que é onde Santo Agostinho diz, no livro 10, que o ser humano ele é uma eterna questão para si próprio. Ele é uma eterna questão. O Kierkegaard está dizendo exatamente isso. Ao experimentar no não divino a sua condição de ser humano, ambos experimentam um fato bem básico. Pedras não têm interditos. Cachorros, eles se adaptam. Os cachorros se adaptam. Sei lá, um animal que pode ser... Um animal pode ser adestrado, eles são adestráveis. Os nossos nãos adestram. Mas os nossos nãos não produzem necessariamente o que produzem no ser humano. O questionamento
de que nós podemos não ser quem nós éramos. E, portanto, faz parte da nossa vida deixar de ser o que ela é para tornar-se outra. A gente experimenta, então, que a nossa condição é marcada por um reino diferente de outros seres criados. Nós experimentamos o fato de que existir é poder não ser quem se é. É poder deixar de ser. E por isso é poder tornar-se outro. Kierkegaard diz uma expressão muito boa. Adão experimentou em si o seguinte: ele apareceu para si mesmo como outro de si mesmo. Ou seja, o ser humano, isso que é muito louco. O ser humano, ele não só se relaciona consigo. O Kierkegaard fala isso. A gente se relaciona com a gente. A gente, ao se relacionar com a gente se vê como diverso. A nossa singularidade, diz Hannah Arendt, é para si mesmo plural. Aliás, ontem a fala do Edson foi muito boa, né? Me chamou a atenção várias falas do Edson ontem, né? Na celebração da manhã, muitas. Uma delas que me chamou a atenção, até fez um pequeno vídeo falando sobre isso, era porque Jesus fala em parábolas, né? Existem lá um motivo lá que ele fala que para algumas, caramba, peraí que tá queimando brócolis, peraí, Rosana sumiu, o brócolis está queimando, peraí, rapidinho. Ai, meu Deus do céu, esse Alexandre é maravilhoso. Ai, Jesus do céu. Queimou, Alexandre, queimou. Não queimou, não. Não. A água evaporou. Grudou. Ela tá conversando lá, um assunto sério, deixou no fogo. Pô, tô vendo um cheiro aqui, uma fumaça passando aqui. Mas vai lá. Olha só a questão. Ou seja, a Hannah Arendt, ela segue esse caminho do Kierkegaard. E ela diz, aliás, ela é uma estudiosa do Kierkegaard, e ela diz uma coisa óbvia, né, que tem a ver, me parece, com a estrutura da parábola de Jesus. Por mais que Jesus dê lá uma compreensão de que quando ele fala, né, as pessoas que acham que entendem, elas não entendem, né? Ou seja, compreender a parábola, ela tem uma estrutura desconstrutiva. Mas, ao mesmo tempo, ela tem um problema, que eu acho que o Edson tocou bem ontem, assim, que eu chamaria, toda a parábola ela é provocativa. Toda. Porque ela lança para o outro a exigência de que o outro seja intérprete da fala. Aquilo que Paulo Freire chamou de epistemologia crítica. Significa ter uma relação com conhecimento que promova a autonomia de quem conhece. Ou seja, conhecer é ter uma relação com o mundo crítica, por meio daquilo que se conhece. Então, me parece que a estrutura da parábola, ela confronta. Hannah Arendt, interpretando Jesus, o problema do perdão em Jesus, disse numa frasezinha dela, disse que quem ouvia a mensagem de Jesus, ela é uma judia, né? Quem ouvia a mensagem de Jesus se deparava com um dado importante, que a tradição judaica tem, mas que muitas vezes é perdido. Quem se depara com Jesus é obrigado a pensar. É obrigado a pensar. E aí ela coloca um problema que é o do Kierkegaard. Exatamente o mesmo. Pensar não é meramente raciocinar. Pensar é relacionar-se consigo. E quando a gente se relaciona com a gente, nós somos outros para nós mesmos. É isso que Kierkegaard diz. Adão e Eva tiveram uma relação consigo. O interdito de Deus, ele é uma provocação. Exigiu uma relação consigo. Essa relação consigo fez com que a vida de Adão e Eva aparecesse como problemáticas. Ou seja, não eram vidas já prontas.
eram vidas por fazer. Ou seja, exatamente esse elemento chama a atenção dele. Então ele se pergunta o seguinte: o que aconteceu, humanamente falando, com Adão e Eva? Aconteceu que eles saíram da sonolência, da ingenuidade e do desconhecimento, e experimentaram a condição deles como uma condição de problematização contínua. Então, a decisão deles nasceu de uma experiência extremamente interessante, que o Kierkegaard vai chamar de angústia. E o que significa angústia? Que é diferente de ansiedade, é diferente de medo. Eu falei rápido para a Gabi, né, semana passada, bem rápido, e à luz de uma questão que o Edson levantou. O que interessa ali? Interessa o seguinte: a angústia nos leva a uma experiência que mostra que a existência humana, ela é um horizonte de possibilidades. A priori, nós não somos ninguém. Nós somos quem nós nos tornamos num processo. Daí, a caracterização dele, muito conhecida, diz assim: a angústia é a realidade da liberdade de possibilidade para possibilidades. Vou repetir. A angústia é a realidade da liberdade de possibilidade para possibilidades no plural. Vou interpretar. Angústia é a experiência de que ser livre é estar aberto para exercer possibilidades. Possibilidade de ser pai, ser freira, amigo, de ser ressentido, possibilidade de amar, de odiar, possibilidade de assassinar, de ser generoso, possibilidade de lutar, mas também de se acovardar. Uma pedra não experimenta isso. Entende? Uma árvore não experimenta isso. Ou seja, a experiência, diz lá Kierkegaard, de Adão e Eva, no interdito de Deus, é que viver humanamente é ter de se tornar humano a cada vez. Por isso, não existia condição humana de fato antes da queda. Ou seja, a queda não nos fez ser culpados, como a gente imagina. Porque a culpa, ela é uma interpretação moral que só pode ser possível depois da queda. Porque conhecer o bem e o mal, que orientam, referendam as culpas em geral, isso só aconteceu depois da queda. Isso é um efeito, ele é criado pela queda. Então essas pessoas não foram culpadas. Porque se não fosse aquela decisão, não existiria nem possibilidade de culpar alguém. A condição da culpa é a queda. Mas a culpa não é a queda. Entenderam? Ou seja, essas pessoas, Adão e Eva, despertaram para aquilo que Kierkegaard chama de espírito. Uma palavra muito comum no século XIX. Espírito significa que o único ser que consegue existir problematizando continuamente o seu caminho chama-se ser humano. Se nós não formos espírito, nós não somos humanos. Se nós vivermos em estado de inocência e ignorância, nós somos comparáveis às baratas, mas nós não somos humanos. Então, Adão e Eva não pecaram porque caíram. Tornaram-se humanos porque caíram. E aí sim, podem ou não pecar. Agora vem o elemento, ao meu ver, mais decisivo. Poxa, acho que o Kierkegaard vai ficar com raiva de mim, porque é tão cheio de detalhes, mas eu quero passar para o último autor para a gente dar cabo desse encontro. O Kierkegaard fala, mas eles se abriram então para o bem e o mal. Foi isso. E o Kierkegaard diz, é isso mesmo. A árvore é do conhecimento do bem e do mal.
Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Aliás, o outro autor que eu vou falar, o judeu, ele fala a mesma coisa. E ele ainda diz mais, esse outro autor. Deus, bem e mal, não tem nada a ver com Deus. Bem e mal são questões nossas. No mito, Deus não se confunde nem com bem nem com mal. Nem a serpente. Porque só existe mal depois da queda. Então a serpente ela não pode ser o símbolo do mal. Não pode. Porque só existe mal depois. Ou seja, se a gente interpreta a serpente como Satanás, antes da queda, nem Deus nem Satanás são bons e maus. São, é diferente. O que o Kierkegaard diz é que, à medida que Adão e Eva caem, eles caem em si. Elas não caem fora, elas caem em si. Cair é um ato que só acontece conosco na relação conosco. Cair em si, ou seja, somos humanos. E agora, e exatamente por isso, eu sou obrigado a responder pelo caminho em meio ao qual aparecem as possibilidades do bem e as possibilidades do mal. Girafas não conhecem essas possibilidades. Nem o coronavírus. Coronavírus nem ser vivo é. Não conhece bem nem mal. Um cachorro também não conhece bem nem mal. Agora, o nosso caminho tem o bem e o mal como possibilidades de si. Consigo, com Deus e com os outros. E isso é o lugar da nossa humanidade. Não é o lugar do nosso déficit. Entendeu a diferença? O grande problema, me parece, aqui é que nós estamos vindo de uma tradição que precisa, para pensar o mal, desculpabilizar Deus, porque mal existe. E depois, que cria um inferno na vida em nome dessa desculpabilização divina pelo mal. É isso. E a gente tem uma série de narrativas que mostram, para usar uma expressão que eu usei num livro que eu escrevi com Jonas, que a graça de Deus vem a gota a gota, mas o diabo é contínuo, né? A exceção é a graça. É muito engraçado isso. A exceção é a graça. O comum é o mal. Né? Nesse imaginário, a onipresença na Terra não é da graça. Isso não tem nada a ver com a Bíblia, com Jesus de Nazaré, não estou falando isso não. Isso é um imaginário construído. O que o Kierkegaard está querendo dizer é que, não, nós nos humanizamos à medida que nós nos despertamos para o fato de que viver é uma tarefa contínua. Viver é um verbo, não é um substantivo. O viver vem antes da vida. Existir vem antes da existência. Porque são verbos. Amar vem antes do amor. Porque enquanto verbos são tarefas. A gente é que codificou de tal maneira isso que parece que viver é somente se adaptar a códigos, vários eles. Códigos religiosos, códigos políticos, códigos morais, códigos. O Kierkegaard está dizendo que a nossa experiência do bem e do mal ela não é codificada. Ela é o lugar onde nós nos decidimos a cada vez, diante de Deus, diante de si, diante dos outros. Pegaram? Portanto, bem e mal são possibilidades do nosso caminho e não realidades diante das quais a gente se dobra. Pegaram? Entenderam? Gabi, você que estava com esse pensamento? Foi? Isso é uma interpretação cristã, hein? Muito bem elaborada. E que hoje ela é famosa em muitos lugares. Na Europa, essa interpretação é muito famosa. Porque ela ajudou
a dessubstancializar o bem e o mal, ou seja, bem e mal estão no nível das possibilidades e não são realidades fixas, e retirou também o olhar moral que nos faz interpretar a vida como aquisição de déficit ou como simples passagem. Isso é importante por vários motivos. Um dos motivos, o próprio Kierkegaard diz, está num outro livro dele, que ele interpreta Abraão, Temor e Tremor. Aliás, esse livro realmente eu acho genial, eu li muitas vezes. Nesse livro ele diz o seguinte: Abraão foi enviado a uma terra, e as pessoas acham que essa terra é um lugar geográfico. Aí ele diz, essas pessoas não entenderam nada do que diz o texto de Gênesis. O texto de Gênesis diz que Abraão foi enviado. E aí ele diz, Abraão era o cavaleiro da fé, porque ele é chamado de pai da fé. Quando Abraão é enviado, caminhar nesse envio é exercer a fé. E aí ele começa a interpretar vários textos bíblicos, e ele chega à seguinte conclusão: para quem anda segundo a fé, todo passo do caminho faz do caminho a terra prometida. Portanto, a terra prometida não é uma meta. A terra prometida é o caminho da fé. E diz mais, nesse caminho, Abraão foi todo inteiro, sem dívida para consigo, com Deus e com os seus. Em outras palavras, a caminhada de Abraão, que vem depois de Adão e Eva, diga-se de passagem, não tem as marcas do déficit, tem os rastros da plenitude. Porque mal e bem são possibilidades do caminho, não são realidades a priori que definem quem caminha. Daí, quando esse mesmo autor interpreta num texto que eu tenho, não sei nem, acho que em inglês, sei lá, eu tenho esse texto aqui, são homilias que ele fez da Igreja Luterana de Copenhague. Ele diz, numa das homilias, sobre a Epístola de Tiago. É uma homilia muito boa. E ele fala o seguinte, olha, a fé sem obras é morta. Mas o que é uma obra? O que é uma obra? É um ato que eu analiso de fora e falo assim, esse ato é legal, hein? Ele diz assim, não, nada disso. O Tiago está dizendo, a fé sem exercício não é fé. A fé sem caminho de fé não é fé. Obra não é conjunto de feitos. Obra é fazer do caminho da fé. E aí ele diz, contrariando Paulo, mas comprando Tiago, ele diz, quem faz pela fé, tudo que faz é perfeito. Porque o fazer pela fé é escolher o bem do caminho. Ou seja, para trocar miúdos, a nossa tradição entendeu o bem como um substantivo fixo. Aliás, os substantivos são fixos, né? E por isso uma identidade tão rígida que ela consegue ser codificada em regras. O que o Kierkegaard está dizendo é, bem e mal são possibilidades da existência. E são possibilidades que estão para além dos códigos. Entendeu? Entendeu? Isso é bom para a gente, por quê? Porque a gente tem essas coisas muito enraizadas, sabe? E mesmo quando a gente quer fazer alguma crítica, a gente transforma a nossa crítica num novo conjunto de regras, em novos códigos, né? E o que o Kierkegaard está querendo fazer
É dissolver esse gesto. É falar, claro que existe bem e mal, mas como possibilidades. Como possibilidades, é claro que existe. Claro que existe. E com isso, só fazendo um caminho, que é para ele, na final desse livro sobre angústia, ele fala sobre a fé. Só fazendo um caminho de fé, eu, diante de mim, diante dos outros e diante de Deus, eu posso escolher possibilidades boas. Só. Fora disso, a gente tem essa insanidade de ficar vomitando regrinhas, né? Com dedos em riste. Pode, não pode, é ou não é? Pastor, é pecado? Sei lá. Isso aí, como assim? Né? Aliás, essa é outra noção que eu não vou tratar aqui, mas para ele o que é pecado? Pecado é em tudo que a gente não se faz por inteiro. É assim que ele fala. Num livro chamado Da Doença para a Morte, que é sobre pecado. Pecado é não conseguir ser si mesmo em tudo que se realiza. Não é não seguir uma regra em tudo que se realiza. É não ser si próprio em tudo que se realiza. E aí diz ele era um luterano anti-luterano. Ele diz o seguinte, quem analisa a vida de Jesus, por exemplo, nota que os fariseus são pessoas que seguem a lei. Exatamente porque seguem a lei são pecadores. Exatamente porque seguem as normas são pecadores. É isso que ele diz textualmente. Entende? Pecado não é bem o que se faz diante de uma regra. É quem nós nos tornamos por meio do modo como existimos. Quem nós nos tornamos por meio do modo como nós existimos. Isso para ele é o pecado. O pecado está na possibilidade da gente não ser a gente mesmo. Não ser a gente mesmo por causa do Deus moral que nos ensinaram, ele diz. Por causa das regras universais que nos impuseram. Ou seja, até em nome de Deus, Deus é o último a estar em questão. Porque, segundo ele, para estar com Deus, é necessário que o nosso caminho seja um horizonte onde nós nos tornamos quem nós somos. Entende? Ou seja, eu não vou tratar mais disso, porque tem muitos elementos aqui. Mas é para mostrar que, aqui, nesse novo horizonte dele, ele fala em pecado hereditário, mas não porque a gente a gente acumula déficits passados, nada disso. É porque, desde que nós nos nascemos, nós podemos não seguir o caminho que é o nosso. E aí escolher o mal como ausência de si próprio, ausência dos outros e ausência de Deus nesse caminho. Entenderam? Entenderam? Pegaram? Edson, você... Alexandre, cara, eu vou ter que sair aqui, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco. E é o seguinte, a minha sugestão, cara, é que você deixasse o Buber para a semana que vem. Eu vou ser bem egoísta agora, entendeu? Até para não ficar muita coisa. E talvez o que você pudesse trabalhar com o pessoal agora seja o seguinte, porque tanto para Agostinho quanto para todos esses caras, a teologia paulina foi fundamental. Tudo que você falou aí, Paulo fala. Paulo fala de Adão e Eva, Paulo fala de Abraão. A carta aos Romanos, ela é um tratado basicamente disso aí, né? Então, como é que você vê essa questão paulina? Quer dizer, em Paulo, né? Aí tem uma interpretação interessante também do pecado original, quer dizer, na verdade ele nem usa essa expressão, do pecado, né, da liberdade, do mal, ou a leitura que a gente faz do Paulo é uma leitura agostiniana de Paulo, entendeu? Então talvez essa fosse uma questão bacana de você trabalhar, e enfim. Edson, você, ainda bem que você é meu amigo, hein? Se fosse meu inimigo, porra! Não, cara, você é um gênio.
Você é um gênio, você toca em coisas que ninguém toca, cara. E aí a gente vai puxando assim, ó, vai, entendeu? Né? Poxa, mas olha, o Edson botou aqui no chat, o Brócolis conversou com si mesmo. Eu acho que foi, cara. Eu acho que o Brócolis se angustiou, hein? É o primeiro ser que não é humano que se angustiou. Mas Aí ele foi pelo mal. Foi. Sacaneou. O caminho do mal. Queimou tudo. Eu acho que o Edson tocou numa das questões mais importantes. Depois que a gente terminar esses estudos, aliás, o Edson está querendo não apresentar a aula da teopatia. Vocês estão vendo, né? A gente vai pegar no pé dele. Eu vou passar para outra, ele passa para outra. Ele vai fazer isso até o final do ano. Ele combinou isso comigo. Mas brincadeira à parte, é o seguinte. O que o Edson tocou é muito importante. Quando a gente acabar esse estudo, eu vou propor da gente estudar 3 autores que compreendem Jesus de maneira diferente. Interpretações atuais da figura de Jesus. Um deles, que é um autor que o Papa disse que tem como livro de cabeceira, obra de cabeceira, é um espanhol, que é fácil, é gostoso de ler, chama-se José Castillo. Ele escreveu um livro pequeno, de 100 páginas, sobre Jesus, em que ele diz exatamente o que o Edson disse. Mas exatamente, ele diz o seguinte: nós, até hoje, não falamos de Jesus. Jesus de Nazaré, como centro da fé, é uma novidade. Porque nós falamos de Paulo interpretando certo legado de Jesus. Nossa igreja, diz ele, ela é paulina e não jesuânica. Jesus não é o eixo. O eixo é Paulo. E aí ele mostra diversos motivos. Primeiro dos motivos, Santo Agostinho. Segundo grande motivo, reforma protestante. Então, nós sempre fomos filhos de Paulo. Tanto que quando a gente quer, por exemplo, pegar pesado com a moral sexual, a gente fala assim, na epístola tal de Paulo... Quando a gente quer submeter a mulher, ele fala, mas Paulo disse, né? E ninguém chega e diz assim, mas o que Jesus disse? Porque as pessoas, no fundo, elas têm Paulo acima de Jesus, porque Paulo venceu a história. Antes de Santo Agostinho, Paulo venceu Jesus, estou dizendo como legado histórico. E a gente lê Jesus por meio do que a gente considera uma doutrina de Paulo. Porque Paulo nunca criou uma doutrina no sentido de um sistema. Mas a gente criou uma doutrina. E interpreta Jesus. Tornou Jesus refém de um certo Paulo. E esse autor, que eu gostaria de ler depois com vocês, ele diz o seguinte, está na hora da gente ver que Jesus não é Paulo e de que Paulo não pode ser comparado a Jesus. E se os evangelhos, eles são superiores à epístola paulina, o Jesus de Paulo tem que ser recolocado. E dentro desse Jesus de Paulo, a gente tem toda uma linguagem que referenda tudo isso que disse Santo Agostinho. Aliás, o Santo Agostinho diz, no livro 2 das Confissões, que a literatura que mais marcou a sua história foi Paulo. E quando ele vai criar o conceito de pecado original, ele usa Gênesis e Paulo. Então, é muito importante o que o Edson disse, porque existem muitas releituras de Paulo, é a primeira coisa, para tirar Paulo dentro dessa história, onde ele é vitorioso. Mas será que isso não é um certo Paulo que foi interpretado, codificado, sistematizado, estruturou uma maneira de ser comunidade cristã? Essa é a primeira pergunta. A outra, será que Paulo também não está circunscrito num espaço e tempo que não nos permitem universalizar certas falas paulinas?
será que tudo de Paulo é voz da eternidade? Como a gente sempre lê. Ó, versículo 3 do capítulo 4 da carta tal. Diz isso. Mas como diz um amigo meu que é teólogo e padre, ele falou assim, engraçado, nós tratamos cartas como tratados. Vou repetir, nós tratamos cartas como tratados. Será que também não tem um gesto muito equivocado nosso? Não. De pegar cartas, são cartas. Sabe, eu escrevo cartas para vocês. Aquilo é necessariamente um tratado? Como se apropriar dessas cartas sem transformá-las em tratados? Então, o que o Edson disse é realmente muito importante. Eu diria assim, tem um autor que eu gosto muito, chamado Ernest Käsemann, ele é um alemão, que era especialista na literatura de Paulo. E ele mostra que o Paulo, quando ele codifica os comportamentos humanos, por exemplo, como que a mulher deve se prostrar dentro de um templo ou de um espaço sagrado, como que o homem deve se portar. Primeira epístola de Coríntios, como é que a questão da relação entre matrimônio, muitas aspas aí, sexualidade e o chamado tempo escatológico, né? A segunda vinda de Jesus. Quando tem essas literaturas e que tem comportamentos que Paulo prescreve, esse autor usa várias palavras para interpretar as palavras gregas que Paulo trata. Ele usa para falar que essas palavras significam, no fundo, costumes pertinentes e não leis imutáveis. Entenderam? Ou seja, muito do que... Eu não estou querendo desculpá-lo, não. É só tentar mostrar que tem muita gente que pegou o problema que o Edson levantou e falou o seguinte, peraí, mas Paulo disse isso mesmo? E aí foi. E aí chega e falou, mas quais palavras ele usa? Aí quando de repente chega e fala assim, não, ele usa palavras que têm a ver com costumes que são pertinentes para uma compreensão de mundo que Jesus ia chegar a qualquer momento e tudo ia sofrer uma revolução cósmica, humana, ecológica e assim por diante. E não aconteceu. A gente pode transformar esses costumes pertinentes em leis imutáveis? Como entender, naquele tempo, a pertinência desses costumes? O que ele chama de mal tem a ver com isso que nós acabamos de ver, no caso de Santo Agostinho, ou tem mais a ver com um conjunto de possibilidades diante dessa vinda iminente de Jesus, que pode nos impedir de gozar desse momento transformador? Então, a gente teria que estudar mais coisas aqui, né? Muito mais coisas. Mas o que eu estou querendo passar aqui, acho que à luz dos problemas que o Edson levantou, é que a gente engessou uma possibilidade de experiência de mal e de bem. E a gente se controla à luz dessa possibilidade. E a gente perde aquilo que o Edson chama tão bem, a gente perde a possibilidade de uma fé arejada, que criticamente, sabe, questione. Nós vamos ser reféns desse arcabouço todo? Isso é plausível no século XXI? Jesus tem a ver com isso. Nós temos a ver com isso. O nosso tempo nos interpela desse modo. Ou seja, existem outras possibilidades de pensar bem e mal que, mesmo lendo a literatura bíblica, não fique refém de todo esse aparelho que produz um inferno muito grande em muitas consciências, em muitas comunidades. Né? Hoje minha mãe veio aqui em casa, pra vocês terem noção do exemplo, e estava falando sobre a realidade LGBT+, né? como mais ou menos hoje se diz. E aí minha mãe ela ficava muito
muito preocupada comigo antigamente, porque desde o ano 2000 eu falava dessa questão, que eu achava uma questão muito problemática. Os estigmas das comunidades LGBT, NQI+, e tal. Como que isso é tão pesado? E como que muitas pessoas de igreja progressistas me chamavam para participar de eventos e falavam assim, eu vou citar só uma pessoa, não vou citar o nome. Uma pessoa que é conhecidíssima me chamou para fazer parte de um simpósio e dar uma palestra, mais ou menos em 2003, se eu não me engano. 2 ou 3. E essa pessoa chegou para mim e falou assim, Alexandre, pode falar de qualquer coisa, eu só te peço um favor. Para com esse negócio de ficar falando de teologia GLS. Na época você falava GLS. Teologia GLS. E aí eu falei para ele assim, fulano, o meu tema é outro. Mas eu fico realmente assim, impressionado. Teologia GLS diz respeito a dar bênçãos em casais que se amam e que são, na época se falava, né, de sexo iguais, é isso que é o problema? Aí eu fiz uma pergunta. Isso foi problema para Jesus? Ele falou que não. Eu fiz uma segunda pergunta. Mas a nossa realidade de assassinato de grupos GLS seria uma questão para Jesus? Aí ele falou, seria. Então por que a gente não trata? Isso não era a realidade de Jesus. Mas isso seria uma questão? O assassinato contínuo de pessoas ligadas a esses grupos. Entende? Então, por que isso é importante? Porque a última resposta dele, para mim, era o seguinte, Alexandre, hoje nem de pecado é para falar. Muito interessante isso. Porque esses grupos só têm estigmas por causa desse tipo de narrativa em torno do mal. Vou pegar para vocês para terminar, né? Abrir aqui. Olha, eu vou pegar para vocês. Eu citei numa das celebrações há 2 semanas. Eu vou ler para vocês o que está dentro. Olha isso aqui. Ó, eu mostrei esse acróstico. AIDS, a ira do Senhor, que foi espalhado no ano 2000 ou 2001 no Miss Brasil Gay para pessoas LGBT+. E aqui embaixo está escrito, saiba como evitá-la. E aqui tem referências da Bíblia. Eu vou ler para vocês algumas. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 9 e 10, Paulo. A Bíblia diz em Levítico. Aliás, e essa citação é errada. Mas a gente cita a torta e direita. 18, 22. A Bíblia diz em Romanos. Aí dá 2 textos de Romanos. A Bíblia diz em, de novo, Romanos 6. São 5 textos da Bíblia. 4 São Paulo. O que está dizendo esse folheto que está aqui? Eu tirei xerox para guardar comigo. O que está dizendo esse folheto? Essas pessoas são a causa de um mal e elas sofrem com a AIDS por causa de um castigo de Deus. Como era chamada a AIDS em 1983 nos Estados Unidos? Doença de bicha. Isso significa que essa base do problema do mal é a que cria esses estigmas. Por isso, eu não sei se a gente vai ter tempo aqui, mas é preciso primeiro reler Paulo. Depois relativizar Paulo. Paulo não é Jesus de Nazaré. Não é Jesus de Nazaré. Depois a gente tem que ler o modo como a nossa tradição criou, a partir de Paulo, uma doutrina. E como que essa doutrina se tornou o eixo da fé cristã, substituindo Jesus de Nazaré por um certo encurtamento dessas interpretações agostinianas e paulinas.
Entenderam? Entenderam? A quantidade de questões. Estou usando essa aqui, que para mim é das mais caricatas. A gente poderia falar da realidade de pessoas negras. Mesma coisa. É só pegar os textos para a legitimidade da escravidão na modernidade. Os textos bíblicos. Não são poucos, não, hein? É só pensar que a Ku Klux Klan começou numa reunião de igreja. Tá? Entenderam? Começou com bate-papo, imagina um bate-papo de igreja. E aí, galera? E aí, Miriam, o que você vai fazer? Ah, tem uns pretos aí, cara. Não tô gostando, não. Também aquela galera de Khan lá do Gênesis. E tem Khan. Ah, tem Khan. Legal. Gente, isso aqui é um estudo. Isso não significa que a gente vai obrigar todo mundo a seguir isso. Isso é só estudo. A gente tem que ver o que a gente pode fazer com isso, aprimorar a nossa caminhada aí de espiritualidade, uma caminhada de humanização, né? Alguém quer colocar alguma coisa, criticar, discordar? Como fez o Edson muito bem, trazer música, né? Fala, Gabi. Tem que tirar. Eu gostaria, retornando àquela primeira parte, antes de você entrar em Paulo, você não acha que essa construção dos mitos tem a ver com a preocupação de um sentido para a vida? Não é? O objetivo ao criar mitos é de encontrar sentidos para as realidades, né? Agora nós estamos numa pandemia, nós ouvimos várias pessoas dizendo que estão aprendendo a cozinhar agora. É o meu caso, é o meu caso, inclusive. Mas nós vivemos procurando um sentido para as coisas. Eu estou passando minha quarentena num lugar muito bonito. Eu estou vendo o céu de uma maneira como eu nunca vi. As plantas, as cores, a natureza, a interseção de uma coisa com outra, eu nunca vi dessa maneira. Eu estou vendo. Mas não será que isso não é uma coisa até meio desesperada de encontrar um sentido? Só que, de repente, você encontra aquilo. Caramba, eu nunca vi isso dessa maneira maravilhosa. Que coisa linda! Então, eu queria, primeiro, ressaltar essa questão do sentido. Depois, eu queria pensar só um versículo de Paulo, que eu estou tirando do contexto, que eu nem sei qual é o contexto, mas o versículo eu sei qual é. Que todas as coisas contribuem para o bem. Então, será que também não é isso? É no meio de um mal terrível, de tantas e tantas e tantas milhares de mortes, a gente não está... Mas eu estou me reinventando, eu estou aprendendo a cozinhar, eu estou aprendendo a olhar a natureza. Não é esse desejo enorme de encontrar um sentido? E eu não sei qual é o contexto do Paulo, eu estou só retirando esse versículo, que é o versículo que eu gosto mais em toda a Bíblia. Bonito. Não é? Gabi. Tudo contribui para o bem. São essas duas coisinhas que a sua fala me estimulou a trazer lá do fundo do baú. Muito bom. Gabi, olha, sua fala é maravilhosa. A Natália também quer falar, mas eu responderia o seguinte. Quando eu lia, agora o Tomás só quer saber de videogame, mas quando eu lia para ele literatura infantil, eu adulto, sempre subestimava a inteligência daquela criança. Um dia, eu peguei O Pequeno Príncipe, que para mim é um dos livros mais importantes da modernidade. Tão genial que aquele livro foi construído. E é um livro para adultos, mas para crianças que ainda são crianças sendo adultas. Aí eu resolvi ler para ele, pensando, cara, ele não está entendendo merda nenhuma, ele tinha 5 anos. E lia. Um dia eu falei assim para ele, parei assim, falei, Tomás, você está entendendo isso aqui? E ele falou, claro, pai. E começou a me dar uma aula do livro. E aí falou assim, porque o livro começa dizendo que gente grande é chata pra cacete, né? Assim que o Pequeno Príncipe fala. Tudo quer ficar perguntando
mostrando porquê e tal, e que as crianças não são assim. E aí ele disse, vocês são muito chatos. Aí começa a falar de mim, dos adultos, da mãe, todo mundo. E ele entendeu, cara, o livro muito melhor do que eu, porque ele é o Pequeno Príncipe, sabe? E aí eu falei, mas tem essa parte aqui do livro da raposa. Aí ele fala assim, pai, isso é só uma história. Cara, ele sabia que aquilo era história. Aquilo é um conto. Vou usar a palavra mito em grego significa conto. Aquilo é um conto. Aquilo é um mito. O que o Tomás está dizendo? Ele está dizendo o que me parece que é a sua questão. Símbolos religiosos, textos religiosos, eles são fabricadores de sentido. O que a gente faz aqui é fabricar sentido. É isso que o Kierkegaard diz. Se a nossa vida ela não fosse problematizada, como é que ela reinventaria os seus sentidos? O sentido de uma pedra já está determinado, né? de uma ameba. Agora, o ser humano, não. Aliás, a gente só tem religião para a gente tratar dos sentidos que parecem os mais decisivos. A pergunta, Gabi, que eu diria mais importante para a gente aqui, qual é a qualidade desses sentidos que a gente está produzindo? E por isso é que estudar Paulo, Santo Agostinho, não sei mais quem, nos leva a um confronto. Vale a pena continuar nutrindo a nossa vida com esses sentidos? Sabe? Ficar com essa brincadeira de fazer mal a si mesmo e aos outros em nome de regras e mais regras que a gente, num certo momento, decidiu que são eternas? E o que eu estou fazendo aqui é de uma maneira técnica, mais acadêmica, relativizando alguns modelos. Mas se fosse o meu filho, se eu explicasse para o meu filho um mito sobre o mal, ele ia entender muito mais do que eu. E ele ia notar que aquilo é uma história e que encanta ou desencanta a vida. E a questão é a gente se perguntar, que nem uma criança mesmo, esse sentido me faz mais encantado pela vida? Não, não faz. Então não tem muito sentido, né? Não tem muito sentido eu ficar me martirizando por meio de um sentido tão despotencializador do meu caminho. Então eu diria para você que mitos, eles têm sempre que ser inventados. Porque nós, seres humanos, estamos sempre sentindo a exigência que a vida nos faz. Decida novamente o meu sentido. É assim que a vida fala com a gente. Não é? E a gente está decidindo. A gente decide por velhos sentidos, decide por novos sentidos, cria novos discursos, ou reabilita velhos. A questão é a gente sempre se perguntar que tipo de vida é essa que a gente está vivendo por meio desses sentidos. Fazem a nossa vida integralmente valer a pena, com as suas dores, dificuldades, com o filho da Solange no hospital e a gente rindo junto, porque ele estava dopado dizendo que estava doidão, e a gente estava rindo, a gente estava chorando, mas fez muito mais sentido a gente rir. Tornou-se muito mais sagrado o riso. Entende? Outro dia, para terminar, passar para a Natália. Outro dia, meu Tomás tinha outro dia, né? Há muitos anos. Tomás tinha 1 ano e 7 meses. Pegou uma Nossa Senhora que eu ganhei de uma moça católica, que é de um material assim duro, mas ele não quebra. Ele estava batendo numa bola de frescobol, que a Rosana tem aqui. E dava porrada na bola com a Nossa Senhora. E ria, sozinho. Eu olhei para ele, meu filho é meio maluco, né? Eu olhei para ele com a Nossa Senhora e falei, caramba, ele está batendo na Nossa Senhora. Falei assim, que isso, filho? Essa é a mãe de Jesus. E ele continuou batendo e rindo. E eu tirei, um adulto insosso, tirei a Nossa Senhora da mão da criança. Cara, ele ficou olhando para mim com uma cara de sério. Saiu dali. Assim, meio uma fera comigo. Pô, tirei a brincadeira dele. Aí ele saiu dali para pegar outro brinquedo. Eu imediatamente fiz uma pergunta a mim mesmo, mitológica, uma pergunta bem mitológica. Como é que estaria Nossa Senhora vendo essa criança brincar com o ícone dela? E aí eu imaginei Nossa Senhora, isso é uma imaginação mitológica, olhando para uma beata da igreja, rezando o rosário, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, 500 Ave Marias, e meu filho dando porrada com o bonequinho. E eu pensei, Nossa Senhora está muito mais feliz que o meu filho,
Porque o meu filho não está se anulando, meu filho não está se culpabilizando, o meu filho está brincando. Aí eu fui lá atrás dele e falei, filho, Nossa Senhora quer que você brinque com ela. E aí o meu filho, cheio de marra, falou assim para mim, não quero mais. Ou seja, a Nossa Senhora tem muito mais sentido na brincadeira do meu filho. Se as outras beatas tivessem como sentido a gargalhada do meu filho, elas não se culpabilizariam tanto. Eu estou botando aqui, claro que é uma caricatura, entende? A Nossa Senhora do meu filho é muito mais interessante. E o meu filho nem sabia que existia um cara chamado Jesus. Entende? Então, o que você falou é muito importante. Está na hora da gente pensar a qualidade dos sentidos dos mitos que nós lemos. Concordo com você, Gabi. Natália, desculpa, minha amiga. Fala aí pra gente. E, ó, chegou Lindinha e Lindão. Calma aí. Chegaram Lindinha e Lindão. Natália, desculpa, minha amiga. Não, Evelyn, estou aqui perdida que eu já estou no celular. Não, você falou tanta coisa no meio que eu já me perdi um pouco do que eu ia falar, mas me chamou a atenção quando a Gabi falou, né, assim, do olhar diferente para a natureza e que nesse período ela está num outro ambiente, né? E aí eu lembro, assim, bem no início do corona, assim, que eu comecei a trabalhar de home office desde então e tem sido uma experiência muito interessante, vendo pessoas próximas também se reinventando e deixando de terceirizar a própria vida, né? Nessa coisa, a gente não lidar com as nossas, a gente não tem o hábito de lidar com o nosso lixo, né? A gente não vê o nosso lixo, a gente não limpa a nossa sujeira, a gente não sempre sabe o tempo que lavar a louça, e que existe prazer nisso tudo, assim, você se empoderar da sua própria vida. E aí, às vezes, haviam orações, assim, no sentido de que passa logo tudo isso e que tudo volte ao normal. Eu não consigo fazer essa oração de apressar o tempo das coisas, porque é muito doido isso, só falando porque está dentro do nosso fórum, né? Eu não posso falar isso em qualquer lugar, mas eu me sinto com mais vida, assim, nesse período do corona. E tem uma coisa muito incrível, assim, que é como se houvesse uma faca, assim, divisora, assim, de qual a estratégia, né, que você teve para a sua vida, né? Como é que você relaciona com as pessoas que estão dentro da tua casa, que agora você tem que conviver 24 horas. Quer dizer, saiu uma estatística de casais que estão se separando. Quer dizer, ou casais talvez que estejam na lua de mel vai ter muito filho de corona, né? Depois desse período. Acho que é uma faca que divide as escolhas, assim, de vida ou que te aproxima de outras coisas e que a gente ainda vai ter... Quando eu estava pensando sobre isso, ainda tinha... pouca coisa estava se falando, as pessoas começaram a pensar mais, tem gente escrevendo, e a gente ainda vai entender, mas esse sentido de um pós-guerra meio diferente. Assim. Então, a Gabi falou isso, começando com o texto, né, de Tudo Coopera para o Bem, e aí eu me lembrei de todos esses significados que chegaram no início do corona e como que isso mudou, pelo menos no meu caso, imagino outras pessoas assim, a relação com muitos amigos, porque antes a gente tem a coisa de procrastinar. Mês que vem a gente se encontra. Só que você não tem mais data para nada. Aí você faz logo uma live. Aí você manda logo um áudio. Então, eu tenho amigos que eu não tinha o hábito de falar toda semana, até amizades novas, que a gente manda áudios de 15 minutos. E aí, no dia seguinte, responde, né? Dura uma semana a conversa. Mas, enfim, é a separação que aproximou muita coisa. Assim. Acho que é um pouco isso. Está falando de sentido, né? E não sei, acho que tem muita gente repensando tudo. Eu, por exemplo, não me vejo trabalhando de outra forma. Não sei como é que vai ser na hora que se falarem, né, para voltar para o escritório, acho que eu vou pedir demissão, não sei o que eu vou fazer ainda. Mas acho que é um pouco compartilhar a experiência. Tá? Lindo, lindo, Natália, muito lindo, 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 lindo. Isso tem a ver com esse autor que a gente falou hoje, o Kierkegaard. Porque se não há um bem e mal absolutos antes do caminho do tornar-se humano, existem muitas quarentenas na quarentena, né? Muitas quarentenas na quarentena. E você tá decidindo
possibilidades de bem na quarentena. É isso que ele está falando. Existem possibilidades de promoção de o que é bom, do que é o bem nesse caminho. E você está decidindo. Mas isso tudo é oneroso. Produzir sentido no caminho é oneroso. Pressupõe desconstrução, o sofrimento dos nossos apegos, que os budistas trabalham muito mais do que a gente, né? Ter a coragem de dizer adeus, de desfazer-se de conceitos, de afetos, é muito difícil. Entretanto, é o nosso lugar, nós somos humanos e, portanto, temos esse desafio. É isso que a gente viu hoje, aliás. E é muito bonito saber que você, dentro de um espaço que muitos interpretam como clausura, você está vendo como horizonte de liberdade. Entende? Entende? Outro dia, minha amiga me mandou uma mensagem muito legal, dizendo assim, eu fico pensando em Nelson Mandela agora. Viveu uma quarentena de 27 anos. Jesus, não foi fácil. E nunca se ressentiu. E saiu para ser quem ele sempre foi, grande. E reuniu, no sentido técnico da palavra mesmo, reconectou toda uma sociedade fragmentada pelo ódio, pelo apartheid. São 27 anos dentro de um cubículo. Já imaginou quanta liberdade tinha ali? Ou como disse Gandhi a um padre anglicano, né? Lá chama-se padre anglicano. Quando ele chegou e falou assim, olha, eu posso te tirar daqui, ele estava preso. Gandhi foi preso várias vezes. Ele falou assim, não me tira. Aí ele pergunta assim, mas se você ficar aqui, o seu movimento pode acabar. Aí ele falou assim, não. Meu movimento continua, porque eu estou enfrentando a injustiça com amor. E aí o padre fala para ele assim, mas você não sofre estando dentro dessa cela? Ele estava dentro da cela com Gandhi. E aí ele fala assim, nunca me senti tão livre quanto nestes momentos de prisão, porque eu me senti livre da injustiça e me senti livre para mudar tudo quando acabar esse momento. Então, ou seja, se nós somos essa caminhada que decide o bem e mal em meio ao caminhar, que é o que o Kierkegaard diz, então pode existir bem pra cacete dentro do presídio lá do Gandhi. E a Natália não querendo mais o normal, porque o normal violava, violentava, anulava. Né? O normal é patológico, é doentio. Daí o Kierkegaard dizer que nós não estamos no reino da necessidade, nós estamos no horizonte do possível. A gente tem que decidir a cada vez o sentido dos nossos bens e males. Sem decidir. Maravilhoso, né, Natália? Maravilhoso. Ó, nós estamos terminando, mas hoje há a presença de um casal que não se suporta, mas se ama. Não se suporta, porque suportar é o mais comum, mas amar é difícil pra cacete. Aliás, quando o Nietzsche viu um amigo dele que ia se casar com uma moça jovem e tal, ele foi convidado para o casamento e ele não podia ir. Ele escreveu uma carta linda, linda, linda. E no meio da carta, ele coloca um critério para as pessoas decidirem se casam ou não. Ele diz assim, meu amigo, se você vai se casar com a sua amada, antes de tudo, pergunte a si mesmo se você é capaz de conversar com ela até o final dos seus dias. E aí o Nietzsche diz por quê? O Nietzsche diz o seguinte, porque estar com alguém ao lado não é difícil, mas estar com alguém presente e poder participar dessa presença, isso é raro. Quem não sabe conversar não sabe o que é presença. Então, a gente queria terminar hoje com o casal falando, agradecendo, falando, e a mãe da lindíssima do casal pedindo aí uma bênção, já que é um assunto tão religioso nas nossas discussões, para a vida dos dois.
que conversam depois de 18 anos de história. É Pode ser? verdade. Conversa bastante. Fala aí, meu bem, que você fala bonito. Alexandre e demais amigos aí dessa sua privilegiada audiência, desse privilegiado momento que hoje a gente adiou um pouco em função do que a gente planejou para a nossa noite. Nós temos tido, graças a Deus, Alexandre, a lucidez e a perspicácia da sua mente, da sua experiência, da sua sabedoria para iluminar nossos dias, iluminar nosso caminho, nossa vida. Tenho certeza que você foi posto por Deus no caminho da nossa igreja, no caminho da nossa caminhada. Temos visto em você a oportunidade de virarmos uma página de indefinição, de insegurança, de, quem sabe, quase o ostracismo de uma igreja que já está na sua terceira geração, com todas as dificuldades que vimos enfrentando antes da pandemia. Agora, a gente espera que tudo aquilo que você acaba de falar, atribuído a Kierkegaard, atribuído a Gandhi e atribuído a Mandela, seja para nós a verdadeira luz que vai nos fazer caminhar nesse novo tempo da nossa ICI, com a sua presença constante conosco, e todos nós unidos em torno daquilo que você certamente está preparado por Deus para me mostrar daqui para frente, em todos os domingos, todas as segundas-feiras e outros dias, se você estiver conosco. Amém, caro Alexandre. Viu? Mandou ele falar, ó. Daqui a pouco eu estou chorando aqui. Patricinha, poxa, que privilégio ver vocês. Eu conheci naqueles momentos iniciais, nos primeiros momentos. É muito bom saber que vocês existem, né? Muito bom. Você sabe que perguntaram ao Vinícius de Moraes, que teve... Vinícius de Moraes, casou-se 9 vezes, né? Realmente, não sei nem o que dizer. Mas ou ele é um santo, e elas são as santas também, porque, caramba, ou então é muito fora do meu eixo de compreensão. Mas eles perguntaram a ele se ele acreditava em amor eterno. Já que ele se casou tantas vezes, ele falou assim, claro que eu acredito. E aí ele disse uma frase que eu adoro citar, que ele diz assim, mas é o seguinte, se uma andorinha só não faz verão, o amor de um dia só não conhece eternidade. E aí ele finalizou a entrevista dizendo, porque o amor só é infinito, daí a frase dele, enquanto dura, se sempre se reinventa. Eu desejo para vocês a infinitude da reinvenção. Uau! Que vocês dialoguem, que vocês superem-se, vocês voem, vocês sejam alados, conversem. Vocês têm aí um filho que é uma pérola para a gente, um garoto genial, mas que vocês nunca retirem desse olhar esse semblante de alegria que vocês exalam porque se amam. Então, é muito bom amar o amor de vocês. E eu quero 18 vezes 1000 para que a gente continue se alegrando com vocês, tá? Obrigada. Muito bom. Muito bom. Obrigada. Gabi, quer falar algo? Sua filha e seu genro? É uma alegria para mim ver esse casal tão querido, né? Caminhando e florescendo na caminhada. E se não fosse muito sacrifício, eu gostaria que o Theo aparecesse aí para a vovó dar uma olhadinha nele. Segura aí. O pior é que é sacrifício para ele. Isso que eu acho pior. Mas ele pode fazer por amor. A mãe foi lá buscá-lo. Ele está lá em pleno videogame, viu, Alexandre? Igual o Tomás. A avó veio aqui, ele só chegou no final. E voltou. Todos são iguais.
Obrigado, Gabi, pela lembrança desse dia para nós aí. Obrigado, Alexandre, pela oportunidade de a gente estar tendo aí esse final de encontro da segunda-feira, que eu tenho acompanhado com todo interesse. E se eu não tenho aberto a boca, é porque eu tenho aberto a minha mente para tanta sabedoria, para tantas coisas que a gente, infelizmente, gostaria de estar vendo mudadas, mas não depende de nosso esforço. Aqui está o Theo para a vovó e vocês verem. Aí, moleque! Lindo, Theo. 16 anos, né, Auricão? Ele está com 16 para 17 agora, Mês no que dia vem. 31 de agosto. Vamos ter aí um menininho fazendo 17 anos, Alexandre. Beleza. Uau. Ó, Natália. ele é o sinal do amor de vocês, né? Ele é o sinal vivo. E o que impressiona, Alexandre, se você permite só uma palavrinha mais, é vê-lo nessa quarentena já há mais ou menos 100 dias, curtindo a casa, curtindo aqui nossa relação a três. E, claro, tem a Laika também para alegrar um pouquinho nosso dia, nossa cadelinha. Mas ele leva na maior flauta, na maior dignidade e leveza esses dias. Tem dia que ele nem sai de casa para eu play jogar uma bola, porque para nós é uma surpresa diante de um quadro tão inusitado que nós mesmos, aliás, na nossa existência, nós não vimos uma pandemia que nos obrigasse a nos isolar durante tanto tempo. Mas ele enfrenta com dignidade, com galhardia, com alegria no olhar, se especializando em algumas atividades culinárias, portanto, interessado nas coisas que estão próprias da casa, né? Uma alegria para nós poder dizer isso para você e para vocês todos, viu, Alexandre? Como é difícil, às vezes, a gente lidar com adolescente, mas como, às vezes, também, a gente se surpreende positivamente. Graças a Deus. Obrigado, Alexandre. Muito bom. Parabéns, tá? Eu sei que hoje vai ter bolo, vai ter dança nessa casa, vai ter pizza, já tem vinho, pizza da Gabi, pizza da Gabi. Parabéns, tá? Ó, Obrigada, querido. amamos vocês muito. Beijo. Nós também. Parabéns, parabéns. Obrigado, gente. Oi para Beijo vocês. de todos. Beijos. Parabéns. Natália, Tchau. tudo bom para vocês aí, ó. Gente, está indo tudo bem no nosso cursinho? Beijo, Tá indo? Thalita. Ótimo, Beijo, excelente, Alexandre. Excelente. Então, semana que vem estamos. O Edson vai falar na outra. Aí depois a gente vai terminando esse assunto. E se vocês quiserem, eu vou pegar 3 narrativas sobre Jesus de Nazaré. Estou pensando se uma pode ser do Tolstói, que é linda, linda, linda. Outra desse autor que eu citei. E a outra do Leonardo Boff, que é uma visão muito latino-americana. E aí a gente se abre a vários Cristos possíveis. Né? São bem legais. O do Tolstói, então, é emocionante. Pode ser? A gente vai ver isso depois, tá? Eurico! Beijo Lindinha! para todos.